Imagine receber uma ordem direta de Deus, mas essa ordem vai contra tudo que você acredita sobre moralidade. Imagine que Deus te peça para se casar com uma prostituta, não uma ex-prostituta arrependida, mas uma mulher que continuará vendendo seu corpo mesmo depois do casamento. Esta não é uma história sobre redenção fácil. É sobre obsessão divina, traição humana e um amor que beirava a loucura. O nome dela era Gomer, e sua história vai te mostrar o lado mais sombrio do amor de Deus. Porque às vezes amar alguém é o próprio inferno. Israel, século 8 a.C. O reino estava podre por dentro. Enquanto aparentavam servir a Jeová, o povo secretamente adorava Baal e Azerá, deuses da fertilidade cujos rituais envolviam prostituição sagrada. Foi nesse cenário que Deus chamou Oséias, um jovem profeta, e lhe deu a ordem mais perturbadora da história bíblica. Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Não era metáfora, não era parábola, era literal. Deus estava ordenando que seu profeta se casasse com uma prostituta ativa. O nome dela era Gomer, filha de Diblaim, e aqui começamos a entender o primeiro erro fatal de nossa história. Gomer não era uma vítima das circunstâncias, ela havia escolhido esse caminho. Na cultura israelita, a prostituição estava ligada aos cultos pagãos. Mulheres se prostituíam nos templos como oferenda aos deuses da fertilidade. Erro número 1. A busca por satisfação nos lugares errados. Gomer acreditava que vendendo seu corpo nos templos estava garantindo prosperidade, fertilidade para suas terras. Ela trocou o Deus verdadeiro por deuses que prometiam prazer imediato. Mas Deus tinha um plano. Ele faria de Oséias um exemplo vivo da sua própria dor. Porque assim como Oséias amaria uma mulher que o trairia repetidamente, Deus amava um povo que o traía com outros deuses. O casamento aconteceu, e por um breve momento pareceu que Gomer havia mudado. Ela teve filhos com Oséias, 3 crianças com nomes proféticos que denunciavam os pecados de Israel. Jezreel, que significa Deus semeia destruição. Lo-Ruama, não amada, e Lo-Ami, não meu povo. Mas os nomes das crianças já antecipavam o que estava por vir. Erro número 2. A ilusão de que mudamos sem transformação real. Gomer nunca havia realmente abandonado seus velhos hábitos. O casamento com Oséias foi apenas uma pausa, não uma conversão. Uma noite, ela simplesmente sumiu, deixou o marido, os filhos, a casa. Voltou para as ruas, para os templos pagãos, para os braços de outros homens. Mas aqui está o que torna esta história verdadeiramente perturbadora. Oséias sabia que isso aconteceria. Deus havia lhe avisado, e mesmo assim, ele a amou, mesmo sabendo que seria traído. Erro número 3. A autodestruição como vício. Gomer não voltou à prostituição por necessidade. Ela tinha uma casa, um marido que a amava, filhos. Ela voltou porque estava viciada em sua própria destruição. E quanto mais ela se afundava, mais cara se tornava sua libertação. Anos se passaram. Gomer havia se tornado escrava de seus amantes. Ela, que um dia foi esposa de profeta, agora era vendida como mercadoria. E então, Deus deu a Oséias uma segunda ordem impossível. Vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera. Oséias teve que comprar de volta sua própria esposa. 15 moedas de prata e 1 homer e meio de cevada. O preço de uma escrava comum. Imagine a humilhação. Imagine ter que pagar para resgatar a mulher que você nunca parou de amar, mas que te abandonou repetidas vezes. Mas aqui está a parte mais sombria. Mesmo depois de resgatada, Gomer teve que ficar em quarentena. Oséias a trouxe para casa, mas ela não podia se aproximar dele intimamente. As palavras de Oséias ecoam através dos séculos. Tu ficarás comigo por muitos dias. Não te prostituirás, nem serás de outro homem.
assim também eu serei para contigo. Era amor, mas também era prisão. A história de Gomer nos ensina lições perturbadoras sobre a natureza humana. Lição número 1. Somos todos Gomer. Todos nós trocamos o que é verdadeiro por prazeres temporários. Todos traímos aqueles que mais nos amam. Lição número 2. O amor verdadeiro é obsessivo. O amor de Deus não é gentil e compreensivo como pensamos. É obsessivo, ciumento, disposto a pagar qualquer preço para nos ter de volta. Lição número 3. A redenção tem um preço. Gomer foi resgatada, mas a um custo. Alguém teve que pagar. No nosso caso, foi Cristo na cruz. Lição número 4. Mesmo restaurados, carregamos cicatrizes. Gomer voltou para casa, mas o relacionamento nunca mais foi o mesmo. Algumas feridas nunca cicatrizam completamente. A Bíblia não nos conta o final da história de Gomer. Não sabemos se ela aprendeu a amar Oséias de volta ou se continuou sendo uma prisioneira de sua própria natureza. Talvez porque o final da história seja o que fazemos com o amor que recebemos. E você? Como tem respondido ao amor que paga qualquer preço por sua alma? A próxima vez que você sentir que não merece ser amado, lembre-se, Deus já pagou o preço. A história de Gomer não termina com um final feliz de filme. Não há música triunfante, não há beijo apaixonado, não há "e viveram felizes para sempre". E talvez seja exatamente isso que a torna tão perturbadoramente real. O que mais impressiona na narrativa bíblica é o que ela não nos conta. Não sabemos se Gomer aprendeu a amar Oséias. Não sabemos se ela se arrependeu verdadeiramente. Não sabemos se ela passou o resto da vida como uma prisioneira arrependida ou como uma mulher genuinamente transformada. Esse silêncio é proposital, porque a história de Gomer não é sobre ela, é sobre nós. Cada vez que julgamos Gomer, estamos na verdade olhando para um espelho. Quantas vezes abandonamos o que sabemos ser verdadeiro em busca de prazeres momentâneos? Quantas vezes traímos aqueles que mais nos amam? Quantas vezes fugimos justamente daquilo que mais precisamos? Gomer tinha uma casa, um marido fiel, filhos, segurança. Mas ela escolheu as ruas. Por quê? Porque às vezes o que mais tememos não é ser rejeitados, é ser verdadeiramente amados. Porque ser amado significa responsabilidade, significa vulnerabilidade, significa admitir que merecemos algo melhor do que estamos acostumados a aceitar. A história nos revela um lado perturbador do amor de Deus que preferimos ignorar. Não é um amor gentil e compreensivo que nos deixa em paz quando escolhemos nos afastar. É um amor obsessivo, ciumento, que nos persegue mesmo quando não queremos ser encontrados. Oséias teve que comprar de volta sua própria esposa. Teve que pagar o preço de uma escrava por alguém que já era sua. Isso deveria nos confortar ou nos assustar? Talvez ambos. A redenção sempre tem um preço. Gomer foi resgatada, mas alguém pagou por isso. No nosso caso, foi Cristo na cruz. Mas aqui está a questão incômoda. Mesmo depois de pagos, alguns relacionamentos nunca voltam ao que eram antes. Gomer voltou para casa, mas ficou em quarentena. Era livre, mas não totalmente. Era amada, mas não da mesma forma. Algumas feridas cicatrizam, mas deixam cicatrizes permanentes. No final, a história de Gomer nos deixa com uma pergunta perturbadora. Se você fosse Gomer, o que faria? Se tivesse uma segunda chance com alguém que pagou um preço absurdo para te ter de volta, como responderia? Talvez a Bíblia não termine a história de Gomer porque ela ainda está sendo escrita, não nas páginas antigas, mas na vida de cada pessoa que se reconhece nela. Cada vez que alguém escolhe voltar para casa ao invés de fugir, cada vez que alguém aceita ser amado mesmo sem se sentir merecedor. O final da história de Gomer é o que você faz hoje com o amor que recebeu.
A verdade mais perturbadora sobre Gomer não é que ela traiu Oséias, é que ela tinha tudo o que qualquer pessoa poderia querer: amor incondicional, lar, família, propósito, e mesmo assim escolheu a autodestruição. Isso nos força a confrontar uma realidade incômoda. Às vezes, não somos infelizes por falta de amor. Somos infelizes porque temos medo de ser verdadeiramente felizes. Porque a felicidade exige que acreditemos que a merecemos. E para muitos de nós, isso é a coisa mais difícil de fazer. Mas se há uma luz nesta história sombria, é esta. Mesmo quando não conseguimos nos amar, há alguém que nunca desiste de nós. Mesmo quando fugimos repetidamente, há alguém disposto a pagar qualquer preço para nos trazer de volta. A história de Gomer não é sobre uma mulher que não conseguiu ser fiel. É sobre um Deus que não consegue ser infiel, mesmo quando deveria desistir, mesmo quando seria mais fácil abandonar, mesmo quando o amor se torna obsessão. E talvez, no final das contas, seja isso que o amor verdadeiro realmente é: uma bela obsessão que se recusa a desistir, mesmo quando toda a lógica diz que deveria. A pergunta final não é se Gomer aprendeu a amar Oséias de volta. A pergunta é: você vai aprender a amar de volta aquele que pagou tudo por você? O final dessa história você ainda está escrevendo. Nos siga para mais, curtem, comentem, compartilhem.